Vitória da Conquista registra 107 novos casos e mais 3 óbitos por Covid-19. Pesquisadores explicam por que a vacina é a principal forma de prevenção a doenças infecto-contagiosas. Anvisa anuncia novas regras na comercialização de alimentos integrais. E ainda, você vai ver o 7º episódio do Webdoc Raízes do cantor Vitor Mariá. Quarta-feira, 9 de junho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje é comemorado o Dia da Imunização. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância de manter as vacinas no calendário nacional de vacinação em dia. Com as vacinas é possível reduzir os níveis de mortalidade, erradicar distúrbios e diminuir o número de hospitalizações e gastos com medicamentos. A vacinação é uma técnica segura e eficaz para a imunização. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite e sarampo são alguns exemplos de doenças comuns no passado e que hoje só ouvimos falar. O resultado da vacinação não se resume a evitar doenças. Vacinas salvam vidas. O Programa Nacional de Imunização é um dos programas mais concretos, mais ricos. Eu sou suspeita em falar por trabalhar diretamente com a imunização, mas o Sistema Único de Saúde é um sistema vitorioso por ter um desses programas tão solidificados, né, que é o programa de imunização, com mais de 15 produtos que protegem aí contra mais de 15 doenças. Como você falou, além de proteger contra doenças, evita sim mortes, através da prevenção aí de formas graves dessas doenças imunopreveníveis. Vacinas estimulam nosso sistema imunológico a produzir anticorpos em uma velocidade suficiente para defender nosso corpo contra uma doença. Essa proteção é chamada de imunidade. O Programa Nacional de Imunização é responsável pela administração do Calendário Nacional de Vacinação, que inclui vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. No momento, está acontecendo a campanha nacional de vacinação contra a gripe nos postos de saúde, ao mesmo tempo que está tendo a imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anualmente lança as campanhas de vacinação. E neste momento estão vigentes essas duas, campanha contra a gripe e campanha contra a Covid. Tem um detalhe muito importante, essas duas vacinas não podem ser administradas simultaneamente, então a gente sempre orienta as equipes a estarem atentos ao paciente que procura por uma das vacinas, a perguntar se já tomou e há quanto tempo, né, para estar garantindo esse intervalo ideal, que são de 14 dias de uma vacina para outra. E campanhas importantíssimas, né, que previnem aí doenças de uma importância grande para a saúde coletiva. Cada imunizante tem um objetivo e alguns são aplicados mais de uma vez, no que é chamado reforço vacinal. Esse reforço é importante para que o organismo produza anticorpos suficientes para defender o nosso corpo caso o micro-organismo que tente nos infectar ataque o nosso sistema. No caso da Covid-19, todas as vacinas aplicadas no Brasil precisam de 2 doses para atingir o maior nível de imunidade. Cada vacina tem uma particularidade específica e aí algumas vacinas têm esquemas de 3 doses, outras de 2, outras são dose única, mas é importante seguir a recomendação da equipe de saúde. Se há uma data marcada para retorno, o paciente ele deve comparecer para garantir o esquema vacinal que a gente chama. Ao aplicar a primeira dose para vacinas que têm esquema de mais de uma dose, o sistema imunológico ele já é ativado, mas para garantir a efetiva proteção, o efetivo resultado desta vacinação é necessário o retorno, é necessário que se complete o esquema vacinal, sejam com 2, com 3, dose única, vai depender do tipo de vacina procurado pelo paciente. Vacina sim, vacina sempre. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da Covid na região sudoeste. 30.019 casos confirmados em Conquista, 107 de segunda para terça, 551 casos ativos, 28.969 recuperados, 499 óbitos no município. Ocupação de leitos,
70 de UTI, 96% ocupados, 78 leitos clínicos, 38% ocupados. Vamos agora falar de Jequié. Na Cidade Sol são 15.548 casos confirmados, 30 de segunda para terça, 218 casos ativos, 15.004 recuperados, 326 óbitos. Taxa de ocupação de leitos, Jequié sempre à beira do caos. Na verdade, lá já está o caos instalado desde quando começou a pandemia. Leitos de UTI são 29, 93% ocupados, 58 leitos clínicos, 90% ocupados. Vamos falar de Itapetinga. Em Itapetinga são 4.708 casos confirmados, 2 de segunda para terça, 24 casos ativos, 4.561 recuperados, 123 óbitos, um óbito registrado em Itapetinga no dia de ontem. A gente continua... sim, vamos voltar aqui antes de a gente falar sobre uma reportagem do pessoal lá do Rio Grande do Norte. A gente vai falar sobre vacina. Vou mostrar aqui o vacinômetro aqui da região sudoeste. Aqui em Conquista foram distribuídas, o governo distribuiu para a Conquista até agora 133.520 doses. Doses aplicadas 121.940. 87.867 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid aqui no município, que equivale a 94,4%. A segunda dose, 34.073 pessoas já foram imunizadas, 84,2%. Em Jequié foram distribuídas pelo governo do estado 69.338 doses. Doses aplicadas lá em Jequié foram 69.489. 45.862 pessoas já tomaram a primeira dose em Jequié, equivale a 100,6%. 23.627 pessoas tomaram a segunda dose, 99,5%. Em Itapetinga, o governo do estado distribuiu 26.610 doses. Aplicadas por lá, 24.408, 16.475 pessoas já tomaram a primeira dose, o que equivale a 84,5%, e 7.933 pessoas tomaram a segunda dose, 111,6%. Agora sim, a gente vai continuar falando sobre vacina, é que não é de hoje que a história da vacina se confunde com a história da evolução científica. Graças a ela, muitas doenças que assolavam a humanidade no passado puderam ser controladas até eliminadas. Pesquisadores do Rio Grande do Norte explicam essa história pra gente. Veja aí. A história da vacina começa com uma onda de varíola no século XVIII. Com isso, os pesquisadores se sentiram motivados a descobrir uma forma de prevenção à doença. Como é que eles descobriram a vacina? Através da observação de que ordenhadeiras, na época que trabalhavam ordenhando as vacas para atividade pecuária, elas adoeciam de uma variante da varíola, que era a varíola bovina. Essa doença normalmente não matava, não levava o paciente ao óbito, ao contrário da varíola humana. No entanto, quem adoecia da varíola bovina estava protegido num futuro contato com a varíola humana. Então, Edward Jenner percebeu essa proteção e imunizou um adolescente na época com a varíola bovina e provou para a população de que esse adolescente, ele não mais, mesmo num segundo contato com a varíola, dessa vez com a variante humana, não estava mais sendo acometido pela doença. Após o experimento de Jenner, onde ele inoculou uma criança com a varíola bovina e percebeu a cura contra a varíola ou a proteção contra a varíola humana, Louis Pasteur deu sustentabilidade em laboratório, desenvolveu essa vacina em laboratório que durou décadas. Por décadas, a população europeia e se expandiu para os outros continentes, utilizou da varíola bovina para imunizar os humanos e estarem protegidos contra a varíola humana. As vacinas são produzidas principalmente através de micro-organismos conservados em laboratórios, podendo ser inativados ou atenuados. Os micro-organismos eles podem ser utilizados atenuados ou inativados. O que seria isso? O micro-organismo atenuado ele está vivo,
porém ele não apresenta o que a gente chama de virulência. Então ele está vivo, porém no estágio como se fosse latente. Então, como ela está latente, ele não é capaz de desenvolver a doença no paciente, mas ele é capaz de ser reconhecido pelo sistema imunológico e o que se espera é uma resposta imunológica do tipo humoral, ou seja, é capaz de produzir anticorpos. Quando o micro-organismo ele é inativado, ele está morto. Então, o que acontece? O repertório de antígenos, que são as moléculas para as quais o nosso organismo promove a reação imunológica, esse repertório ele é menor, de proteínas, de enzimas, devido ao micro-organismo não apresentar metabolismo. Em contrapartida, na vacina com micro-organismos atenuados, esse repertório antigênico de proteínas é maior. Por isso, normalmente, a vacina atenuada, ela oferece um pouco de risco. Esse risco é bem baixo, mas ele existe. Então, não deve ser imunizado pacientes imunocomprometidos ou imunossuprimidos, pacientes com hepatite, com câncer, com AIDS e outras doenças que possam comprometer o sistema imunológico dos pacientes. Esses pacientes não devem tomar essas vacinas. No entanto, essas vacinas com micro-organismos atenuados, elas são mais eficientes e duradouras, o que é muito importante em termos de vacinação. A criação de novas vacinas está relacionada à biotecnologia. A biotecnologia, ela é uma ciência que está relacionada à observação da natureza, ao isolamento de um material biológico, a busca também na literatura por possíveis moléculas naquele material biológico e procedimentos tecnológicos inovadores e avançados para explorar aquele material, como técnicas hoje de transcriptômica, de proteômica, de peptidômica, metabolômica, que são técnicas que nos permitem avaliar um repertório de moléculas naquele tecido, ou naquele animal, ou naquela planta. A gente tem algumas tendências em vacinas. Eu diria que as duas principais são a tecnologia do DNA recombinante. A gente tem hoje duas vacinas que estão no mercado através da engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, que é a vacina contra a hepatite B e a vacina contra o HPV, que os adolescentes hoje entre 9 e 15 anos têm que tomar em 2 doses. Antes eram só meninas e agora meninas e meninos. E as duas vacinas citadas são oriundas da tecnologia do DNA recombinante. E uma segunda tendência, além das próximas vacinas terem a tendência de virem atreladas a procedimentos, a técnicas de engenharia genética, a gente tem os sistemas de liberação, como, por exemplo, lipossomas, nanopartículas, micropartículas, que vêm auxiliar no processo de imunização, tanto na questão da biocompatibilidade, como na liberação prolongada e no controle da inflamação desse imunógeno para que o paciente apresente a melhor resposta imunológica possível, no menor prazo e com doses em menor número. Carla é pesquisadora da UFRN e atualmente trabalha no desenvolvimento de um soro para o combate ao veneno do escorpião Titus stigmurus, bastante confundido com o escorpião amarelo. Obtivemos esse veneno, do escorpião durante o mestrado e testamos esse veneno com os dois o imunadjuvante tradicional, que é usado nas vacinas no país, o hidróxido de alumínio, e desenvolvemos aqui no laboratório um outro imunadjuvante que a partir de nanosistemas, que foram as nanopartículas de quitosana. E testamos esses dois imunadjuvantes, vacinamos os animais. E a partir dessa vacinação, após 6 semanas de imunização, obtivemos o soro. O Brasil, na verdade, ele é um dos maiores produtores de vacina da América Latina e é país de primeiro mundo na produção de vacinas. Algumas técnicas que a gente desenvolve aqui, algumas metodologias, elas são inovadoras e são referência para todo mundo. Países de primeiro mundo, eles vêm até o Brasil para estudar, para aprender e muitas vezes há uma possibilidade de um contrato de transferência de tecnologia para que o Brasil possa ensinar aos outros países o desenvolvimento do que é feito aqui. Na última reunião do CONCEP, realizada no dia 2 de junho passado, reuniu conselheiras e conselheiros, representando a gestão acadêmica administrativa e também as plenárias de colegiados, de departamentos, de programas de pós-graduação e das organizações do movimento estudantil. Na pauta do CONCEP foram discutidas as condições em que a universidade admitiria o desenvolvimento de atividades presenciais de ensino no próximo período letivo,
com a previsão de início no mês de julho. Durante a reunião remota, uma das conselheiras presentes foi ofendida no chat do YouTube. Sobre essa situação envolvendo a servidora pública ofendida, professora doutora Márcia Santos Lemos, do Departamento de História e integrante dos Conselhos Superiores de Planejamento e Deliberação da UESB, a universidade se manifestou por meio de nota, se desculpando publicamente pelo constrangimento da professora por terceiros e reiterando que encaminhou a documentação para abertura de processo administrativo disciplinar para apuração e eventual aplicação de penalidade em função dos atos ocorridos. A nota na íntegra pode ser conferida no site da UESB. Chegou a hora da previsão do tempo, vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Temperaturas amenas na noite desta quarta-feira em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 15 graus. Já para esta quinta-feira, sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Sexta-feira, o tempo segue parcialmente nublado e a variação térmica fica entre 13 e 27 graus. Vamos agora conferir o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira em Barra do Choça. Os termômetros oscilam entre 15 e 28 graus. Em Itapetinga, sol entre nuvens e não deve chover. A menor temperatura é de 19 e a máxima chega a 27 graus. Tempo parcialmente nublado na manhã desta quinta-feira em Jequié. À tarde, o sol deve aparecer. Os termômetros variam entre 21 e 29 graus. No próximo bloco, você vai ver o 7º episódio do Webdoc Raízes do cantor e compositor Vitor Mariá. E também você vai saber sobre a decisão da Anvisa, que anunciou novas regras para a comercialização de alimentos integrais. É um instante só, a gente volta já. Que tal acompanhar a busca científica por novas vacinas contra a Covid-19? Ou ainda saber mais a respeito de um estudo de um composto alimentício que é capaz de substituir o açúcar de forma saudável? Tudo isso e muito mais, você confere no Universiência neste sábado, às 2h30 da tarde. Estou esperando você! O uso de máscara é a maior prova de cuidado, pois ela pode reduzir consideravelmente o risco de contágio do novo coronavírus. Quando você está em um mesmo ambiente que outra pessoa contaminada pela Covid-19 e nem você e nem ela utilizam a máscara, o risco de contágio é muito alto. Mas quando vocês passam a fazer uso da máscara, o contágio é reduzido consideravelmente, garantindo a sua segurança e a de outras pessoas. Continue fazendo a sua parte. Fique em casa, mas se precisar sair, use máscara e salve vidas. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. O UESB Notícias está de volta fazendo um giro, trazendo as principais notícias da região. Nesta quarta-feira, a vacinação contra a Covid-19 está suspensa em Vitória da Conquista. De acordo com a Prefeitura, todo o estoque de doses enviadas pelo governo do estado já foram utilizadas
e a Secretaria Municipal de Saúde aguarda o reabastecimento, ainda sem previsão, para dar continuidade à vacinação dos grupos prioritários da campanha. A partir deste sábado, a TVE vai exibir aos sábados shows do Festival Avoador, realizado em Vitória da Conquista. A exibição com artistas baianos acontece durante todo o mês de junho, às 6h30 da tarde, com horários alternativos aos domingos, às 5 horas da tarde. Em sua primeira edição online, o festival homenageou o cineasta Glauber Rocha. Após uma pausa, o festival chegou à 4ª edição, através da Lei Aldir Blanc. As apresentações musicais trazem artistas baianos, em sua maioria artistas locais, que apresentam trabalhos autorais. A programação tem curadoria do produtor musical Vince de Mira e tem início na TVE com Dona Iracema e Maviael Melo no dia 5, seguido de Ana Barroso e Tereza Raquel no dia 12, João Omar e Alisson Menezes no dia 19 e Luiz Aldaz e Cangaço no dia 26. A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, suspendeu temporariamente nesta quarta-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Oxford, em função do desabastecimento do imunizante. A Secretaria Municipal informou que manteve a aplicação da segunda dose com a vacina Oxford. Portanto, nesta quarta-feira, os postos de vacinação vão imunizar apenas as pessoas que estão no prazo de tomar a segunda dose da vacina. A Prefeitura de Itapetinga, buscando oferecer melhor qualidade de vida aos pacientes diabéticos, disponibilizou, através da assistência farmacêutica, as novas canetas de insulina. As canetas para aplicar insulina tornaram o tratamento da diabetes mais prático e simplificado para crianças, adultos e idosos. Além de facilitar a aplicação, essa tecnologia tem armazenamento e transporte fácil, pode ser levada na bolsa ou no bolso e permite melhor ajuste da dosagem, evitando erros. Até então, as insulinas distribuídas eram de aplicação via seringa. O próprio paciente era o responsável por retirar da ampola a dose correspondente ao seu tratamento. Agora, eles contam com a distribuição das canetas pré-preenchidas com insulina. Gasolina e diesel ficaram estáveis nas bombas do país na semana passada. Segundo o monitoramento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o combustível que registrou a maior variação foi o etanol. O motorista, que pagou em média R$ 4,36 pelo litro do etanol na semana passada, entre 23 e 29 de maio, desembolsou R$ 4,33 pela mesma quantidade do combustível na semana passada, encerrada em 5 de junho. Já o preço médio da gasolina no país ficou estável em R$ 5,65 o litro. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia abriu cadastro de reserva dos candidatos suplentes no vestibular e no Sistema de Seleção Unificada, SISU, para o semestre 2020.2. As listas com os nomes dos selecionados estão disponíveis no anexo 1 de cada edital e o candidato suplente deve enviar toda a documentação solicitada para a composição desse cadastro entre os dias 10 e 15 de junho. A Anvisa publicou uma nova portaria com regras mais rígidas para classificar os alimentos integrais. Agora, para receber esta classificação, os itens devem ter um mínimo de 30% dos ingredientes integrais, superando a quantidade dos refinados. A medida entra em vigor no início de 2022. Na busca de uma alimentação adequada para a promoção de uma vida saudável, muita gente opta pelos alimentos integrais, a exemplo do arroz, pães e massas encontrados em mercados e padarias. De maneira geral, os alimentos integrais são aqueles em que apresentam em sua composição maior quantidade de vitaminas, proteínas, lipídios, carboidratos. Isso porque ele não passou por um processamento em que, durante esse processamento, ocorresse perdas, né, desses ingredientes, desses nutrientes durante esse processamento. Então, ele é um alimento mais rico nutricionalmente. Para quem tem os integrais como queridinhos na alimentação, vai aí uma informação que promete dar maior poder de escolha ao consumidor, com a disposição de mais informações sobre a composição dos ingredientes
em produtos integrais nas embalagens. As novas regras foram aprovadas pela Anvisa e estabelece que para o alimento ser identificado como integral, ele deverá obedecer a 2 critérios. A quantidade de integrais tem de ser superior à de ingredientes refinados e pelo menos 30% de todos os ingredientes devem ser integrais. A Anvisa, por meio da resolução de número 493 de 2021, né, ela é uma legislação muito recente, é de agora, foi publicada em abril, ela traz novas regras com relação à rotulagem de alimentos. Essa rotulagem para alimentos integrais está voltada aos alimentos que são produzidos a partir de cereais, como, por exemplo, o trigo, a aveia, o centeio, a cevada, o milho, né? Então, são esses cereais que vão estar entrando no processamento desses alimentos, né? Então, na composição desses alimentos. Então, para que esse alimento fosse considerado integral, ele precisa apresentar, no mínimo, 30% de ingredientes integrais, e quando eu digo ingredientes integrais, quer dizer que, por exemplo, o trigo, ele foi obtido, a farinha de trigo, né, ela foi obtida através do grão moído na sua íntegra. Não removeu nenhuma parte do seu composto, do seu constituinte. E isso faz com que ele seja mais rico nutricionalmente, quanto ao ponto de vitaminas, minerais e principalmente as fibras, né, que é o foco aí principal quando se trata aí de alimentos integrais à base de cereais. Então, a partir de agora, a indústria ela vai ter que se adequar quanto a esse critério de ter no mínimo 30%, né? E também, além disso, que os ingredientes refinados não sejam superior aos integrais. Então, isso é uma vitória, né? A gente pode considerar assim uma vantagem para nós consumidores que buscam por uma alimentação mais saudável. Na prática, as novas regras são para uniformizar a definição do que é alimento integral e que isso fique claro no rótulo para acesso do consumidor. Mas, tanto esses alimentos quanto aqueles que possuem um percentual menor de integrais podem ser considerados fonte de nutrientes com impacto positivo para a saúde. A gente está falando de um alimento que durante o seu processamento não houve perdas de nutrientes. Então, se eu trago sempre o trigo, porque é um dos mais presentes na mesa do consumidor, através dos pães, das massas alimentícias, né? Então, o trigo ele foi moído na sua integralidade, então o grão ele foi inteiro moído. E isso faz com que a gente não perca nutrientes durante esse processamento. E quando se trata desses nutrientes, vão ser destacados aí as vitaminas, os minerais e principalmente as fibras. São substâncias que atuam trazendo diversas funções benéficas, como melhorando o funcionamento do intestino, reduzindo a absorção de glicemia, automaticamente controlando aí para quem tem diabetes, né? Auxilia aí na redução do colesterol, nas dislipidemias. Então, assim, as vantagens das fibras, elas estão aí muito esclarecidas. Agora a gente muda de assunto e o clima junino toma conta do ESB Notícias. No 7º episódio do Webdoc Raízes do cantor Vitor Mariá, você vai saber como foi a turnê do cantor na Europa. Confere aí. Chegar na Europa, na verdade, foi uma realização de um sonho pessoal. Já tinha vontade de conhecer há algum tempo, mas eu acredito que Deus faz as coisas assim no tempo certo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E poder ir para a Europa depois de ter ganhado o prêmio no festival, com alguns shows já marcados, com meu nome, né? E fazer um show de Vitor Mariá cantando na Europa, um lugar que Vitor sempre quis ir. Foi uma experiência incrível. Conheci pessoas maravilhosas que defendem a nossa cultura e representam também a cultura nordestina e o forró na Europa. Grande parte desse movimento se deu através da dança e eu agradeço demais os professores, pessoas que saíram aqui do Brasil. Um dos grandes responsáveis, na verdade, pelo movimento do forró na Europa são os professores de dança.
e conheci pessoas assim maravilhosas que fazem com muito amor. Participei de alguns festivais e o mais impressionante não era estar na Europa em si, né? Mas era estar na Europa cantando forró para pessoas de outras nacionalidades, e essas pessoas, elas estavam falando tão bem a nossa língua, que é o português, e eu chegava a questioná-las como seria possível elas estarem falando tão bem assim. E a maior alegria que eu tive foi delas poderem me responder que o forró era responsável por isso tudo. E realmente me deu uma alegria muito grande no coração e me motivou a não desistir disso, né? A seguir em frente, porque realmente a nossa cultura é muito rica e precisa ser valorizada, principalmente no Brasil. É o nosso forró, nossa cultura, nosso Nordeste atravessando fronteiras. Muito bom, parabéns, Vitor. E amanhã tem mais. E o ESB Notícias fica por aqui. Você pode rever os nossos jornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.